segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 5. Também o versículo de número 9 e 10. Todos encontraram o texto sagrado e digam amém. Assim diz a palavra de Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo de número 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém. Meus amados e queridos irmãos, igreja, e os nossos irmãos também internautas, neste momento, nós estamos num culto para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Você que está aqui pela primeira vez, sinta em casa, se sinta à vontade. E o texto em que nós lemos é um texto bem conhecido daqueles que amam a palavra de Deus. E esta noite, neste culto de celebração da família, Deus colocara no meu coração exatamente este texto sagrado para vos ministrar hoje. Nós conhecemos e sabemos que a Bíblia, ela está falando de um homem por nome Zaqueu. Mas antes de nós falarmos de Zaqueu, a Bíblia nos fala de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que foi enviado por Deus para salvar o mais vil pecador. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, ele disse no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvo mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos nestes evangelhos narrado a história de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, a paixão de Jesus pelas famílias, a paixão de Jesus pelas almas, pelos perdidos, por aqueles que estavam distante de Deus. Por quê, pastor? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Deus, ele enviou seu Filho unigênito, seu Filho único, e ele deu de presente ao mundo para salvar o mundo. E bem, nós sabemos que Jesus veio, fez prodígios, maravilhas, grandes milagres no meio do seu povo, e que a sua notícia, ou seja, a sua fama, era expandida por todas as cidades, vilarejos, a notícia em que Jesus, o Nazareno,
estava fazendo grandes milagres e prodígios, a ponto até mesmo de chamar a atenção dos mestres da lei, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, e eles ficarem atônitos, porque nunca viram no dia da vida deles um homem tão poderoso como Jesus, que dava vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos, levantava os paralíticos, purificava os leprosos, ressuscitava os mortos. Aí quando eu vou para o capítulo 19, até os ricos procurava ver quem era Jesus. E nós vamos ver aqui a história de um homem por nome Zaqueu. A Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos, ou chefe dos cobradores de imposto. Ele prestava serviço para Roma. Ele era o chefe, o responsável de todos aqueles que cobravam, coletavam os impostos. E a Bíblia vai falar que quando tendo Jesus entrado em Jericó, ele entra em Jericó e ele vai passando, e a palavra do Senhor nos revela aqui que este homem por nome Zaqueu tinha família. Pastor, mas a Bíblia não fala da sua esposa, dos seus filhos. Mas ele tinha casa, ele tinha família. Zaqueu, ele tinha dinheiro. A Bíblia diz que ele era um homem rico, um homem próspero. Mas ele faltava algo na vida de Zaqueu. E era exatamente na sua casa que seria resolvido toda a sua situação, falta de paz, falta de alegria. Porque o dinheiro, a sua riqueza, não estava suprindo todas as suas necessidades, porque a maior necessidade de Zaqueu era dentro da sua casa. A maior necessidade de Zaqueu era espiritual. Ele tinha ouro, ele tinha prata, mas ele ainda não tinha tido um encontro com aquele que é dono da prata e do ouro. O homem pode ter prata, pode ter ouro, mas se não tem o dono da prata e o dono do ouro, ele nunca terá paz na sua vida, e na sua casa não há paz, não há salvação. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Zaqueu está determinado a conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Zaqueu já estava ouvindo a notícia: olha, o cego Bartimeu, aquele não está mais cego, agora ele está vendo. Foi Jesus quem curou ele, e Jesus está passando em Jericó. E a Bíblia diz que ele procurava ver Jesus. Agora ele deixa a sua riqueza, ele deixa tudo, e agora ele vai procurar Jesus. Ele vai à procura de Jesus, e ele não consegue ver quem é Jesus por causa da multidão. A multidão estava impedindo dele ver quem era Jesus. Mas ele sabia que Jesus estava ali no meio daquela multidão. Ele não conseguia identificar quem era Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Não tinha o Facebook, não tinha o Instagram,
não tinha o WhatsApp, não tinha o YouTube, mas a notícia de Jesus percorria todas as cidades. Mas Jesus não era conhecido. Mas a sua fama era notória, todos falavam a mesma coisa. Olha, Jesus o Nazareno, ele pode, ele é poderoso, nunca se levantou profeta em Israel como ele. Zaqueu diz: eu preciso ter um encontro com este homem. O ouro não está preenchendo o vazio que há dentro de mim. A prata não está conseguindo, o ouro não está conseguindo trazer paz na minha casa. Eu tenho prata, eu tenho ouro, mas na minha casa não tem paz, não tenho felicidade, já não durmo de noite. Aleluia! E ele vai, a Bíblia diz que ele sobe numa figueira brava. Ele sobe naquela figueira para ver quem era Jesus. Mas eu tenho em mente que antes dele subir na figueira, Jesus já conhecia ele. Antes dele subir na figueira, Jesus já estava vendo esta cena. Um homem que se dizia rico, mas pobre. Um homem que se dizia rico, mas era um coitado, miserável, cego e nu. Agora estava no meio da multidão, procurando ver quem é Jesus de Nazaré. Aleluia! E Jesus naquele momento vai chegando debaixo ali do pé daquela figueira, daquela árvore, e chama pelo nome dele: Zaqueu, desce depressa. Aleluia! Há um segredo aqui. Jesus poderia ter dito: Zaqueu, sobe mais alto, porque o homem, para ter um encontro com Jesus, ele precisa descer do seu orgulho, da sua soberba, descer para ter um encontro com Jesus. Jesus diz: desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Eu vou para a tua casa, Zaqueu. Aleluia! Zaqueu só queria ver. Zaqueu só queria ver. Obreiro. Ele só queria ver Jesus. Mas agora Jesus está determinado a ir até a casa de Zaqueu. Porque só ele ver Jesus não resolvia o seu problema. Jesus agora diz: olha, Zaqueu, desce, porque eu quero ir para a tua casa. A Bíblia vai dizer que ele desceu com muita alegria. Ele desceu com alegria, ele desceu com pressa. Eu acho que para subir na figueira, ele subiu com muito cuidado, né? Por causa dos espinhos. Mas quando Jesus desce depressa, olha, igual no Pará, quando sobe na saizeira, que desce com um cacho de açaí, né? Desceu com uma velocidade e diz: então me segue, mestre, vamos até a minha casa. Eu queria só te ver, mas se você quer ir na minha casa, eu sei que milagre vai acontecer dentro da minha casa. E aí ele vai andando, e Jesus vai caminhando, e a multidão vai caminhando. E Zaqueu, o coração, quem sabe, olha, Jesus vai na minha casa, eu um pecador miserável. Esse Jesus é diferente. Ele é diferente dos fariseus, ele é diferente dos saduceus, ele é diferente dos escribas. Ele é diferente desses que se dizem judeus, porque eles me desprezam. Ele vai na minha casa. E ele vai correndo. Vamos Jesus para minha casa. Chega lá, abre a porta e diz: entra Jesus na minha casa. Jesus entra na casa de Zaqueu. Agora a multidão está lá do lado de fora, murmurando.
Se ele soubesse quem era Zaqueu, não ia na casa dele. Se ele soubesse que esse Zaqueu é o maioral dos publicanos, ele é chefe dos cobradores de impostos, que está oprimindo a nação de Israel, extorquindo, ele rouba, ele furta, ele não ia na casa dele. Mas não sabiam eles que Jesus veio buscar foi esse tipo de gente. Jesus veio salvar foi os pecadores. Jesus veio em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus está lá, dentro da casa de Zaqueu. Quando alguém recebe Jesus em sua casa, irmão, a história dele muda. A paz entra, a felicidade entra, a alegria entra, o amor, o gozo, a paz verdadeira toma de conta. A paz que o dinheiro não pode dar, Jesus dá. A paz que a prata não pode dar, Jesus dá. Aleluia, a paz que o mundo não pode dar para o homem, Jesus dá. Ele disse: a paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que eu vos dou permanecerá para sempre. Zaqueu agora recebe o príncipe da paz dentro da sua casa. E está lá os fariseus, murmurando. E Jesus agora está conversando com Zaqueu. A primeira coisa, Zaqueu, ele desceu, ele se humilhou. Tem pessoas, irmão, que é tão soberba que ele empina o nariz, ele acha que é o melhor, que é o grandão. Eu posso, eu faço da minha vida o que eu quero, ninguém manda na minha vida. Aleluia. Eu dou graças a Deus que tem um que manda na minha vida. O nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Quem é mais, pastor? O Senhor é Espírito Santo. E aqueles que Deus tem levantado para ser o meu líder, o meu pastor, o pastor presidente. Aí Zaqueu naquele momento estar ali se humilhando, dizendo: Jesus, eu sei que o ouro não vale nada, a prata não vale nada. Eu sei que estou recebendo um missionário, um pregador que prega nas ruas, na praia, mas tem uma multidão que tem simpatia por ele, porque aonde ele chega, milagre acontece, pão é multiplicado, peixe é multiplicado, milagre acontece, maravilha acontece. É isso que eu quero. Eu quero é Jesus, eu quero é Jesus. Jesus vale mais do que o euro. Jesus vale mais do que qualquer moeda que existe no mundo. Jesus é o maior bem precioso que o homem e a mulher podem ter. Aí Jesus está na casa de Zaqueu. Aí a palavra do Senhor, levita André, quando Zaqueu ouve Jesus, Jesus está ali ensinando Zaqueu a respeito do reino de Deus, da sua missão, que a missão de Jesus, ele sempre dizia: a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. Aí Zaqueu agora ele começa a ser comovido pelo Espírito de Deus. Ele começa a ser contagiado. Ele começa a dizer: para que ser tão rico e não ter o que esse homem tem? Para que ser tão rico e não ter a presença dele dentro de casa para sempre? Aleluia! Quantas pessoas estão no mundo iludida pelo dinheiro, pela fama? Tem muitos que estão aí usurpando a glória de Deus, querendo ser Deus, querendo ser maior, querendo ser senhores. Só existe um Senhor, só existe um Deus, e só existe um poderoso que manda no céu e na terra, é Deus.
E Zaqueu estava com ele dentro de casa. Agora Zaqueu reconhece. Primeiro ele desceu, se humilhou, agora vem o reconhecimento e o arrependimento. Ele reconhece que ele é um pecador e que ele tinha realmente defraudado alguém. Aí ele disse: Senhor, imagina, a Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Senhor, eu resolvi dar metade dos meus bens aos pobres. Isso é sinal de que ele tinha muitos bens. A metade. Rachar bem no meio, ó, a metade. Eu quero, Senhor, fazer missão agora. Eu fui tocado pelo espírito missionário. Eu quero ajudar famílias. E se eu tenho defraudado alguém, ele diz, e se eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, tirado de alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Agora imagine aqueles que foram roubados, que tiraram deles. Zaqueu bate na porta dele, abre a porta. Sou Zaqueu, já prestei conta com os cobradores de impostos. Eu vim devolver, e é 4 vezes mais. Aleluia. Mas o Senhor veio me devolver, e é 4 vezes mais, porque Ele foi na minha casa. Quando Ele entrou na minha casa, o meu pensamento mudou, a minha atitude mudou. Eu agora só quero Ele, a presença dEle dentro da minha casa. E se eu não me consertar, se eu não me arrepender e não consertar minha vida, não terei a presença dEle. Para mim ter a presença dEle, eu tenho que devolver. Então recebe, toma, eu não quero o que é seu, eu quero o que é meu. E foi devolvendo. Aleluia. Imagina se Zaqueu hoje subisse aqui no púlpito, fosse vivo para pregar. A alegria e a emoção que ele sentiu em estar na presença de Deus. Aí naquele momento, Zaqueu, ele está diante do Senhor arrependido. Aí Jesus olha para ele e diz uma frase: hoje veio salvação nesta casa. Hoje veio salvação nesta casa. Na casa de Zaqueu entrou o Salvador. Na casa de Zaqueu entrou o Príncipe da Paz. Na casa de Zaqueu entrou o Remidor. Na casa de Zaqueu entrou aquele que perdoa, aquele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, é Príncipe da Paz. Entrou na casa de Zaqueu. Ele está na minha casa, está na tua casa, está na nossa vida, e nós podemos adorar e glorificar e exaltar o nome dele. E a Bíblia vai dizer que Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia. Porque este também é filho de Abraão, por causa da fé. Zaqueu acreditou. Zaqueu disse: a partir de hoje a minha vida muda, porque eu recebi ele na minha casa. A partir de hoje a minha história muda, porque quem decretou a minha vitória foi ele. Aí Jesus diz: porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Jesus veio buscar o que se havia perdido. Agora imagine agora, Zaqueu dizendo: eu sou salvo, Ele me salvou, Ele decretou a palavra de salvação, a salvação entrou dentro da minha casa, a paz agora há na minha vida. E agora, após o encontro de Zaqueu com Jesus, quando ele passava na rua, as pessoas estavam olhando, aí vem Zaqueu. Será que ele ainda é o mesmo? Lá vem Zaqueu. Mas só que agora Zaqueu é diferente, está diferente. Zaqueu agora anda com a Bíblia na mão. Zaqueu agora anda cantando um hino. Zaqueu agora passa na rua. Shalom, a paz seja convosco. Zaqueu agora tem paz. Agora ele é salvo pelo Filho do Homem, aquele que João escrevendo, capítulo 3, 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia registra uma história que vocês conhecem. Paulo estava na prisão, e lá tinha um carcereiro, que era o segurança dos prisioneiros. Ele tinha que manter os presos presos, não podia deixar ninguém fugir. Mas Paulo e Silas, crente pentecostal, irmão, para ele não tem dificuldade. Ele pode apanhar, ele pode ser chicoteado, ele pode ser pisado, ele pode ser humilhado, mas aonde ele chega, ele tira momento para adorar. Paulo e Silas já estão lá dentro da prisão, e a Bíblia diz que eles formam uma dupla ali muito importante, porque a Bíblia diz que perto da meia-noite, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e faziam o quê? E oravam. Eles cantavam e oravam, e a Bíblia diz que veio um terremoto, a glória de Deus se manifestou, o sobrenatural de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, o cárcere se abriu, as algemas caíram da mão de Paulo e Silas, os pés que estavam amarrados no tronco foram soltos, e o carcereiro agora vê as portas do cárcere abertas. Ele se desespera: eu vou ter que resolver o meu problema, porque amanhã sei que vou morrer. Pegou a espada e ia se suicidar. Paulo e Silas dizem: não faças isso, porque estamos todos aqui. Todos. Nenhum prisioneiro saiu. Eu acho que naquele momento Paulo agora está dizendo para os carcereiros: ninguém sai, porque o maior entrou aqui dentro para salvar um que se dizia importante, o carcereiro. Aí ele pergunta para o apóstolo: e o que eu devo fazer para que sejam salvos? Paulo rapidamente diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, a tua família não vai perecer, a tua casa não vai perecer, a tua descendência não vai perecer, sem ter o encontro com o Salvador. Nesta noite Deus está falando conosco por meio da sua palavra.
Aquele que entrou na casa de Zaqueu já está na minha vida, está na tua vida, está na tua casa. Ele tem o controle da tua casa, assim como ele teve o controle da casa de Zaqueu, da casa do carcereiro. Ele tem o controle de nossas casas, de nossas vidas, de nossas famílias, de nossa vida. Nós precisamos a cada dia confiar nele, crer nele, confiar nele, crer nele, porque ele está no controle de tudo. Crê no Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Zaqueu, o publicano, desceu, se arrependeu, se converteu, se entregou e devolveu aquilo que não era dele. Para o homem ser salvo, Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante, a palavra está na tua boca. E se com tua boca confessares Jesus como o seu Salvador, e em teu coração creres que Ele ressuscitou de entre os mortos, tu serás salvo. Que lindo. Eu tenho que confessar. Eu tenho que me arrepender. Para minha casa, para minha família, minha descendência também encontrar Jesus. E eu profetizo nesta noite em nome de Jesus Cristo, que as famílias de Aliandra, aquelas que já receberam o príncipe da paz, nunca faltará a paz. Aquelas famílias que ainda não receberam o príncipe da paz vão receber. Tem famílias que neste ano receberão, tem famílias que este ano serão restituídas, restauradas, porque Jesus é o restaurador. Ele devolve a paz, Ele restitui tudo que a família perdeu, Ele vai restituir. Ele é o Senhor. E eu quero saber aqui esta noite se tem alguém para Jesus, alguém que quer entregar a sua vida para Cristo, voltar para os caminhos do Senhor. Você que cantava, pregava, era uma bênção na casa de Deus, e hoje, quem sabe, está distante. Você que está nas redes sociais, que está distante dos caminhos do Senhor, ainda há tempo, e ainda há lugar para aqueles que querem viver no reino de Deus. Se tem alguém esta noite que quer receber uma oração ou entregar sua vida